Se colocar de pé. E a todos os irmãos abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 em diante. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, que nos deu essa oportunidade nesta noite de estarmos aqui, também esta responsabilidade de estarmos aqui na casa do Senhor para ministrarmos essa palavra. Tínhamos convidado a irmã Elaine, mas ela não pôde, inclusive por causa de enfermidade, estivemos orando aqui por causa dela, mas aprove Deus que aqui estivesse para que juntos pudéssemos adorar ao nome do Senhor. Vamos continuar orando, eu creio na tua vitória, irmã Elaine, irmão Edivaldo, em nome de Jesus. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar me lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas, e estou ansioso para ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Dobre a sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora eu chego diante do Senhor para lhe render graças, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu te peço, meu Pai, ministra sobre nós a tua palavra. Abre a porta da palavra, Senhor, que a tua palavra, como um alimento que só pode vir de ti, Senhor, um pão fresco do céu, alimente a nossa alma e edifique-nos, Senhor, em ti, que é, meu Pai, o nosso fundamento. Papai, faz conforme o teu querer. Me coloco aqui como o menor dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Ministra sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, meu irmão, glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, quando eu olho para essa carta de Paulo a Timóteo, é tida dentre as 3 cartas uma carta pastoral, de um pastor falando a um obreiro, nesse caso aqui, falando ao seu filho na fé, que ele mesmo, no prefácio dessa carta, diz que é um filho amado. Ele fala que é Timóteo, dando finais instruções, porque na verdade, Paulo ele está preso, ele está na sua 2ª prisão. Paulo, ele sabe que vai morrer. Deus assim já preparou o coração dele. E lá da prisão, em Roma, no corredor da morte, ele escreve essa carta. E eu gosto demais dessa carta porque, além de ser as últimas instruções de Paulo, também é uma carta cheia de amor, cheia de sentimento. Tem uma porção a mais. Eu ouso dizer que não só uma carta pastoral, essa chega a ser uma carta paternal, de um pai que não gerou o filho, né? Mas gerou sim na fé. Alguns teólogos dizem que essa carta, na verdade, não foi escrita com tinta, mas pela tão proximidade da morte de Paulo, foi escrita com seu sangue. Meus irmãos, entenda que esse contexto que está aqui não é simplesmente contra Paulo. Depois da data de julho do ano de 64 depois de Cristo, depois daquele incêndio tenebroso em Roma, onde grande parte da cidade é consumida pelas chamas, e esse é um incêndio não é acidental, esse é um incêndio criminoso, e deliberadamente feito pelo próprio imperador Nero, que pega uma cítara e vai no alto de uma torre, enquanto observa a cidade em chamas, tocar
uma cítara e se alegrar com a desgraça e da morte do próprio povo que ele deveria reger. Terminado este momento de grande dor no meio do povo romano, a culpa deste incêndio é creditada aos cristãos, que naquele tempo muitos eram chamados dos do caminho. E entre os seus líderes, os apóstolos, está o apóstolo dos gentios, que é Paulo. Quando Paulo vai voltando para Jerusalém, profeta após profeta, mensagem após mensagem, palavra após palavra do Senhor, vai falando com ele, dizendo: olha, se você voltar, você vai morrer. Mas Paulo tinha no seu coração um grande sentimento de amor, não só pelos crentes de Jerusalém, mas pelos crentes de todas as regiões alcançadas naquele tempo, e mesmo em face da certa prisão e grande provável morte, Paulo encara a morte e volta para Jerusalém. Fato é que ele então é preso. E lá, do cárcere, ele escreve solitário, abandonado, tendo muitos irmãos, por causa dessa perseguição, se esquivado dele, ou evitado ele, faltavam poucos amigos. E de fato, meus irmãos, essa é uma realidade que não era só de Paulo, mas no momento da grande angústia, no momento da grande aflição, os amigos são selecionados. E de fato, depois das grandes aflições, nós sabemos quem verdadeiramente são amigos, porque eles permanecem, mesmo quando não temos nada a oferecer, mesmo quando não temos dinheiro, mesmo quando não temos saúde. Me lembro da passagem dos evangelhos que conta a história daquele paralítico que estava deitado numa cama. Ele era paralítico, não podia se mexer, estava confinado a um cárcere vertical. E naquele cárcere, horizontal melhor, e naquele cárcere, mesmo ali, pela impossibilidade de poder se mover, aquele homem tinha 8 pernas, 8 braços. Não, meus irmãos, não estou falando de um mutante, não. Ele tinha 4 verdadeiros amigos. Porque mesmo numa cama, a passagem conta que eles levaram ele até a presença de Jesus. E chegando na casa onde Jesus estava, tinha muita gente. De fato que o homem não poderia entrar naquela casa, e os seus amigos não conseguiam. Quem sabe muita gente numa circunstância, a gente fez o possível. Mas não para aqueles amigos, porque eles eram verdadeiros amigos. E entenda aqui uma verdade para você, meu querido irmão, para você identificar quem são seus amigos. Os verdadeiros amigos vão te levar para a presença de Jesus. O restante vai te afastar dele. Quer saber, um amigo que não é de Deus na tua vida é aquele que chega com propostas para você, a fim de que você não venha no culto, a fim de que você não ore, a fim de que você não leia a palavra, a fim de que você não dedique-se a Deus. Este é um falso amigo. Ou melhor, como diz um ditado popular, este é um amigo da onça. Agora, um verdadeiro amigo é aquele que, indiferente da circunstância, vai estar ao seu lado, e não só vai estar ao teu lado, mas vai dizer para você: vamos à presença de Jesus. E chegando lá na presença de Jesus, os irmãos sabem, aqueles 4 sobem em cima da casa, destelham a casa, descem com o paralítico amarrado em cordas na cama. Eu não sei como é que eles fizeram isso. Eu creio que uma verdadeira amizade é isso, porque se você me der uma escada, eu não sei se subo da minha casa, mas aqueles 4 subiram com aquele paralítico numa cama, e colocado na frente de Jesus, Jesus não só perdoou os seus pecados, como lhe curou da sua paralisia, e ele tomou a sua cama e saiu andando. Mas meus irmãos, são poucos amigos. Paulo, apesar de ser apóstolo, pai da fé de muitos, eram poucos os que estavam com ele nesse momento derradeiro da vida. E ali no cárcere, eu creio que Paulo lembrava de muita coisa. Quem sabe ele lembrava das diferenças que teve com João Marcos, do seu arrependimento, da importância que ele então deu, dizendo que precisava ele de volta. Quem sabe ele lembrou de Trófimo, de Epáfras, de Epafrodito,
que foi curado de uma doença terminal por Deus, pela mão de Deus. Ele começava a lembrar, quem sabe ali, da capa que ele deixou na casa de Carpo, em Troade, dos livros, dos pergaminhos que ele gostava, que ele teve que abandonar, fugindo pela vida. Quem sabe ali no cárcere, ele lembrou-se também de Alexandre, um tal de latoeiro, que tinha prejudicado muito ele, que agora estava sendo açoitado pelo próprio Satanás. Quem sabe ali, ele lembrou de Demas, que nesse momento final da vida, um também dos seus discípulos, abandonou ele, amando os prazeres do mundo. Mas se tinha uma coisa que não saía da mente de Paulo, eu digo para você, era a fé genuína de um certo pastor, seu pastor, a quem ele endereça essa carta, cheio de amor, dizendo que a fé que ele vê nele, estava também na sua avó, na sua mãe. Porque uma vez que tinha um pai helênico, Timóteo teve as referências apenas na sua mãe e na sua avó. Mãe, vó, não deixe de pregar para o teu filho, não deixe de pregar para o teu neto, não deixe de pregar dentro da tua casa, porque uma semente está sendo semeada lá, e a seu tempo o Espírito Santo fará ela eclodir, germinar, crescer e gerar frutos para a glória de Deus. E outra coisa que não saía da mente de Paulo, eu creio, eram as lágrimas de Timóteo. Aleluia. Enquanto orava hoje pela tarde, Deus me levou a esta palavra. E eu quero que o Espírito Santo toque na tua alma, a fim de que uma semeadura de lágrimas aconteça da tua vida, começando dentro da tua casa, para os teus irmãos, para os teus amigos. Lágrima, meu irmão, e quem sabe aqui pode estar assistindo, meu pastor Doni, foi meu pastor, meu pai na fé, tal qual Paulo foi para Timóteo, pastor Doni foi para mim, e ele costumava dizer que as lágrimas diante do Senhor são orações líquidas. Ore de uma forma líquida, mais veementemente nesse tempo. Eu tenho visto muitos chorarem diante de circunstâncias ruins, mas eu digo para você que aquele que chora aos pés do Senhor Jesus Cristo, tem sua oração ouvida, tem o seu choro ouvido. Como assim choro ouvido? Eu creio que o nosso Deus é capaz de interpretar cada lágrima que rola no teu rosto e levá-la como oração diante do trono da glória. Então eu digo para você, este tempo, mais do que qualquer outro tempo que já vivemos, é tempo de prantearmos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por outro lado, estava Timóteo, um jovem pastor, jovem de fato, e que tem um pai que não é de sangue, mas que fez às vezes. Então o próprio Paulo diz assim, que ou considera, não gerado de sangue, mas gerado do seu afeto. Era um jovem, era tímido, tinha uma saúde frágil, mas era o pastor da igreja de Éfeso. Meu irmão, Deus não está interessado em quais sejam as suas características latentes. Deus está interessado sim de um coração disposto para fazer a vontade dEle e obedecer a Ele no que Ele mandar fazer. Timóteo era jovem, era tímido, tinha uma saúde frágil, tanto é, se eu não me engano, na primeira carta, Paulo vai falar para ele, olha, não beba apenas água, mas tome um pouquinho de vinho, a fim de que trate o seu estômago. E ali ele diz também para ele, ei, eu tenho visto você dar umas carreiras aí nas planícies da Galileia, aí, eu digo para você, exercite-te na piedade, porque o exercício físico para pouco se aproveita, mas o exercício da piedade, em tudo ele é proveitoso.
Paulo tem um cuidado que não é apenas pastoral sobre a vida desse moço, porque ele vê que na vida desse moço há um chamado de Deus ali para acontecer. Se tem um chamado de Deus na sua vida, meu irmão, vença todas as amarras que te rodeiam, se coloque na posição de ser usado por Deus, que Deus vai surpreender você da maneira com que Ele vai te tomar. Ele vai surpreender você da maneira com que Ele vai fazer para você e através de você, pelo poder do seu Espírito Santo. Timóteo estava ali, e ele era o pastor de uma grande igreja. Ele estava ali tal qual Josué, sucedendo Moisés. Ele estava sucedendo a Paulo. E nessa hora de angústia, é interessante, isso me chamou a atenção, é que Paulo, ele não traz a lembrança na hora da sua dor, nada além do que a fé genuína e as lágrimas de Timóteo. E estas duas coisas marcaram Paulo. Há certas coisas, certas circunstâncias que acontecem na nossa vida, que deixam marcas nas pessoas. E essas pessoas se lembrarão de nós, por estas marcas que deixamos. E a grande pergunta que o Espírito Santo traz ao meu coração, e eu desejo aqui que você faça essa pergunta para você mesmo, é: que marca eu tenho deixado nas pessoas? Que marca eu tenho deixado lá em casa? Que marca eu tenho deixado na minha igreja? Que marca eu tenho deixado na sociedade? Marcas de ira? Marcas de ódio? Marcas de mágoa? Marcas de um temperamento descontrolado? De uma pessoa intempestiva? Ou marcas de oração? Marcas de jejum? Marcas de amor? Marcas de paixão por Jesus Cristo? Quais são as marcas que você tem deixado nos seus filhos? Quais são as marcas que você tem deixado na sua esposa, no seu cônjuge, nos seus pais? Meus irmãos, esses dias eu postei numa rede social um testemunho que tocou forte ao meu coração. E esse testemunho falava de um jogador de futebol brasileiro, muito famoso, que morava em Belo Horizonte, e a sua mãe morreu. E quando a sua mãe morreu, ele comprou o caixão mais barato para ela. Sabe aqueles caixão de R$200? Mais chinfrim. Colocou aquela coroa mais barata, de R$50. Colocou lá. Terminou o velório, que foi um velório rápido. Sepultou a sua mãe no cemitério municipal. Uma cova ligeiramente barata. Uma sepultura, um sepulcro barato. Ele simplesmente colocou a mão em cima do caixão e disse: em breve estarei contigo, minha mamãe, no céu. Entrou no carro e foi embora. E um amigo dele chegou para ele, não podendo se conter, perguntou para ele: mas camarada, por que você, tendo tanto dinheiro, tanto recurso, por que você comprou o caixão mais barato? Por que você comprou a coroa mais barata? Por que você fez esse negócio assim? Você fez um enterro, um velório, como se fosse para um mendigo. Diz que esse jogador olhou para esse amigo e disse assim: olha, o que eu fiz para minha mãe, eu fiz para ela em vida. Toda semana eu estava com ela. Todo final de semana eu ia sair, levava ela para jantar ou para almoçar, e eu comia o que ela queria comer. A casa dela, na área de serviço dela, tinha mármore Carrara. Eu dei para ela do bom e do melhor. Eu dava para ela uma mesada de 50 mil por mês.
Eu passava creme no pé da minha mãe. Eu conversava com ela todo dia. Eu pegava avião, da onde quer que eu estivesse, ia ter com ela, para conversar com ela pelo menos durante uma tarde. O que eu fiz por ela, eu fiz em vida. Agora, não adianta mais. Não adianta mais. Estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, onde um testemunho desse nunca se tornou tão urgente. Não se escandalize comigo, mas eu creio pelo prisma da soberania de Deus, que tudo está no controle de Deus, inclusive essa pandemia. Quem morre, quem é curado, quem é vivo, quem se contamina, quem não se contamina, está tudo na mão do Senhor. Nada pega a Deus de surpresa. Não é o inimigo que está assolando, não. Tudo está no controle de Deus. Ele é soberano, por isso não tema. Agora, entendendo isso, eu volto a perguntar para você: que tipo de marca você tem deixado no coração daqueles que você ama? E eu digo aqui primeiro dos que você ama, porque o próprio Paulo, ele vai falar em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente nos da própria casa, esse negou a fé e é pior que um infiel. Se eu não cuidar dos meus, principalmente da minha família, eu neguei a fé e sou pior que um infiel. Hoje, quais são as marcas que você tem deixado? Havia uma marca no coração de Paulo, e essa marca, no findar da sua caminhada, no findar do seu ministério, ele traz a lembrança, porque era uma marca forte de alguém que ele amava, e essa era uma das melhores marcas que nós podemos deixar em alguém. Ali, Paulo diz: eu me lembro das suas lágrimas, e elas são para mim motivo para que eu me encha de alegria. A palavra de Deus não vai me dizer qual foi a ocasião em que Paulo pegou Timóteo chorando e tecendo as suas lágrimas. A palavra de Deus não vai me dizer se essas lágrimas elas surtiram por causa de uma tristeza, de uma angústia ou de uma grande alegria. Mas a Bíblia vai dizer que eram estas lágrimas que traziam um grande regozijo para a alma de Paulo no findar da sua vida. Aleluia! E aqui eu quero lembrar para você que a lágrima, meu irmão, é um processo natural da nossa vida. Em todo momento a gente está gerando lágrimas. Isso é maravilhoso, viu? Elas são geradas pelas glândulas lacrimais, duas do tamanho de uma amêndoa, que ficam em cima do lado de trás das glóbulas, dos glóbulos oculares, dos globos oculares, e constantemente estão gerando lágrima. E essas lágrimas lubrificam o olho, fazem com que o olho não arda, limpam toda impureza e são escoadas pelos canais lacrimais, que partem aqui do canto do olho, passam pela cavidade da narina e levam até a garganta. As lágrimas são produzidas normalmente assim, mas também podem ser estimuladas por causa dos nervos que estão na nossa face. Quando a gente ri demais, quando a gente boceja, pode estimular esses nervos, eles podem também gerar lágrimas, ou quando temos uma carga emocional grande. Há um estímulo tão grande na geração de lágrimas nessas glândulas, que vence a capacidade de escoamento desses canais lacrimais. E quando isso acontece, você chora. Aleluia. Na palavra de Deus, lágrima vem do hebraico que quer dizer dimá. E essa palavra está 33 vezes no Antigo Testamento. Já no grego ela significa dakuron,
que vai acontecer 11 vezes no Antigo Testamento. Mas a origem dela no grego, ela vem da palavra dacruo, e essa dacruo vai acontecer apenas uma vez no Evangelho de João. Meus irmãos, Timóteo, ele deixa uma marca de lágrimas em Paulo, que Paulo também deixou em Timóteo. Primeiramente, esse discípulo aprendeu com o seu mestre, e depois aqui no findar da sua vida ele deixa a marca, que ele também foi marcado na vida de Paulo. Que marca era essa? Timóteo aprendeu com Paulo a chorar diante de Deus pela vida dos seus irmãos. Meu Deus do céu! Quantas vezes por semana você chorou pela vida de alguém? Quantas vezes, nesse tempo que estamos vivendo, eu nunca recebi tanto pedido de oração. E eu digo para vocês, meus irmãos, que os meus dias têm sido dias de lágrimas. Porque eu tenho vindo aqui muitas das vezes só para chorar. Pela vida de um irmão meu que está internado. Pela vida de uma irmã minha que está enferma. E não tenho o que fazer nas vias naturais. Não consigo visitar. O hospital não deixa entrar. Mesmo os conhecidos, mesmo aqueles que já sabem o trabalho que a gente fazia, não dá, porque se alguém chegar aqui, da Secretaria de Saúde, e ver isso daqui, a gente tem problema para nós. Por mais que a gente guarde as coisas, não dá. Eu já vi várias vezes nas redes sociais, algo que eu fazia sozinho. De vários irmãos na frente dos hospitais, clamando para que Deus curasse, do lado de fora. Mas indiferente de onde você está, pode estar tudo fechado, mas os ouvidos do nosso Senhor estão abertos, os seus olhos estão atentos à oração deste lugar. Se você clamar, Deus vai te ouvir. E eu digo mais, se você chorar, Deus vai ouvir o teu choro. Eu creio que este tempo é um tempo de prantearmos diante do Senhor pelos nossos irmãos. Tal qual Timóteo aprendeu com seu pastor, eu quero aqui instigar você, a partir de hoje, a chorar mais pela vida do teu irmão, a chorar mais pela vida da tua irmã, a chorar mais pelo teu marido, a chorar mais pela tua esposa, a chorar mais pelo teu pai, a chorar mais pela tua mãe, a chorar mais pelos teus filhos, porque o tempo está passando. Você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, e tal qual esse jogador ímpio, quem sabe, mas deu uma lição do amor hoje. Chore hoje, ame hoje, faça hoje, porque amanhã você não sabe. Porque amanhã você não sabe. É tempo de prantearmos aos pés do nosso Senhor Jesus. Não foram poucas as vezes que Timóteo pegou o seu pastor chorando pela vida dos seus irmãos. Atos capítulo 20, versículo 31 vai estar escrito: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não se cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Paulo estava orando e chorando justamente por essa igreja que Timóteo estava pastoreando, pelos irmãos de Éfeso e pelos irmãos de Mileto, com muitas lágrimas. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo vai escrever assim: por esta causa, pela causa do quê?
pela causa do sofrimento dos seus irmãos, da igreja do Senhor, eu me ponho de joelhos. Aleluia, glória a Deus. Em Filipenses 1:3 vai dizer: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Eu creio que não eram poucas vezes que Timóteo via Paulo citando nome por nome de cada um dos irmãos, de cada uma das igrejas, chorando, apesar das perseguições, apesar das aflições, porque boa parte de lágrimas também no ministério foram por causa dessas perseguições, dessas aflições, mas isso era apenas combustível para que Paulo chorasse mais diante de Jesus. Você está passando por uma grande aflição, meu irmão? As angústias desse tempo estão consumindo a tua alma. Eu digo para você qual é o remédio. O remédio é chorar na presença de Jesus. O remédio é derramar a sua alma em forma líquida aos pés desse Jesus Cristo que eu vos falo. Aleluia! Timóteo era companheiro das lágrimas de Paulo. E daí vem a alegria de Paulo, irmão Samar. Porque se tem uma coisa que marca na nossa vida, como eu falei outrora, é a presença de alguém ao nosso lado na hora da angústia. É a presença de alguém junto de nós. E eu digo uma coisa para você, para animar o teu coração: Deus nunca nos deixa sós. Não só Deus prepara pessoas para orar por nós, para estender o ombro, para suportar o peso da nossa cruz, para estar conosco nos momentos das agruras dessa vida, mas o nosso Senhor Jesus Cristo é o socorro bem presente na hora da angústia, no momento das aflições, no momento das decepções, no momento da doença, no momento das calúnias, no momento da angústia da alma. Jesus Cristo está pronto e perto para estender a mão e levantar o nosso ânimo, estender a mão tal qual Pedro sendo engolido pelo mar e nos trazer para cima uma vez mais. Porque enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as suas angústias. Qual era a angústia deles? Era o mar bravio. Mas no momento que ele começou a olhar para os lados, ele começa a afundar. Mas ali eu vejo a oração mais rápida da Bíblia. 2 palavrinhas: Jesus, socorro. Aleluia! Mais rápida do que a oração de Pedro foi a mão de Jesus. Vem para cima. Aleluia! Deus está com a sua mão estendida, pronto para tirar você do meio desse mar de angústia. Em nome de Jesus, você que está me ouvindo aí, Jesus tem a sua mão amiga, presente, poderosa, para tirar você do meio dessa angústia. Basta apenas você clamar. E eu digo, melhor do que clamar com palavras, clame a Ele com as suas lágrimas. Aleluia! Salmo de número 56, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas escritas no teu livro? Quem diz isso é Davi. E aqui ele afirma que Deus não só está com o seu olhar atento no momento da nossa angústia. Davi fala de uma angústia que ficou presente na sua vida por muito tempo, a perseguição. E ali no meio das suas angústias, por muitas vezes ele chorou para Deus. E neste salmo ele diz: o Senhor recolheu a minha oração. E elas não só foram recolhidas, mas estão registradas diante do Senhor. Meu irmão, Deus sabe a razão de todo o teu pranto. Deus conhece a razão de cada lágrima que é vertida da tua alma. Aleluia, está tudo registrado, fica tranquilo, aleluia. Mas não deixe de chorar aos pés dele. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5.
Essa é uma passagem muito conhecida. O profeta chega e diz: arruma a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Então Ezequias, o rei Ezequias, vira para o canto da parede, e ali ele começa a falar com Deus, pedindo misericórdia. E tem uma palavra ali que diz que ele chora profundamente. E a resposta foi esse versículo. Isaías volta e diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus viu as lágrimas de Ezequias, Deus vê a tua lágrima também. Mas Deus não só vê, eu volto a dizer aqui, Ele ouve as suas orações. O preço da precipitação foi um filho fora da direção. Mas havia sobre Abraão uma promessa, que ele seria um pai de muitas nações. Vai lá, por ideia de sua esposa Sara, se deita com a concubina Agar, e ela concebe e dá luz a um filho, Ismael. Não era o filho da promessa, mas sobre ele havia uma promessa. Chega-se lá no tempo, Deus revela a ele: não, o seu filho virá do teu sangue. Sara chega para ele: olha, despeça essa mulher. Deus fala para ele: pode ouvir o que ela disse, eu estou no negócio. E ele despede ela. E Agar vai no deserto, acaba o pão, acaba a água, ela coloca o filho dela longe e vai para um outro canto para não ver o filho dela morrer. Mas de repente um anjo aparece e diz para ela o quê? Eu ouvi a tua oração. Não, eu ouvi o choro do menino. Aleluia. Ele ouve o teu choro, aquele choro que ninguém mais escuta, aquele choro que é só você e Deus. Ele ouve. Aleluia. Não só ouve, mas ele responde. Glória a Deus. Jesus Cristo, para mim terminar aqui, verteu suas lágrimas. Em 3 vezes nos evangelhos eu vejo Cristo chorar. Aleluia. No primeiro momento que eu vejo Jesus Cristo orar, está em Lucas 19:41. E quando ia chegando, viu a cidade e chorou por ela. Jesus Cristo estava naquele momento apoteótico da entrada triunfal em Jerusalém. Pede para os seus discípulos ir lá ver um jumentinho que ninguém tinha montado, para que trouxesse para ele. E ali, no momento que ele estava entrando, aclamado, no meio de uma grande festa, de uma entrada triunfal, em que todos estavam gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas mais altas alturas. Jesus Cristo chorava. Nunca aconteceu isso com você, meu irmão? Todo mundo alegre, todo mundo feliz, até por fora, quem sabe, possa estar estampado um sorriso, mas por dentro, você chorava. Aleluia! Jesus Cristo contemplou Jerusalém e chorou por ela. E ali, o pecado da cidade, presente, passado e futuro, os necessitados, os órfãos, os pecadores, precisando de um pastor, a incredulidade dos religiosos, daqueles que haveriam de ser os exemplos, mas não eram, ou eram os exemplos do contrário. Aquilo moeu o coração do meu Senhor, e ele começou a chorar pela cidade. É tempo de nós chorarmos pela nossa cidade. É tempo de nós chorarmos por Capitão Leônidas Marques. É tempo de nós chorarmos pelo nosso Paraná. É tempo de nós chorarmos diante de Deus pelos problemas que afligem o nosso Brasil.
Sabe, meus irmãos, deixa aqui eu transparecer a minha indignação. Não é fácil lidarmos com esse tempo que vivemos. Nunca antes na história pudemos viver, e graças a Deus que não, um tempo de dificuldade e amargura por causa de uma enfermidade que assolava. Dessa maneira onde nós somos restritos, dessa maneira onde nós somos enclausurados em nossas casas, onde o culto está cerceado a 15% de pessoas. Nós já nos indignamos porque as autoridades reconhecem o bar com 50% de pessoas que podem entrar, mas a igreja permanece com 15%. Isso é uma incongruência. Enquanto um lugar que leva a vícios tem mais direitos do que a igreja, é uma perseguição não velada contra o Senhor, porque quem persegue a igreja persegue o dono dela. Mas o que mais me assusta, mais me pasma, é ver uma posição favorável de fechamento de pastores. Eu vos digo abertamente, não são pastores. Onde está a coragem de clamar, de interceder, de pregar? Esse é o tempo da necessidade. Deus não deu para nós um espírito de covardia, mas Deus deu para nós um espírito de ousadia. Aleluia! Meus irmãos, eu não estou aqui dando uma defesa ou uma apologia à responsabilidade. Não, meus irmãos. Devemos cuidar da nossa saúde. Agora, nunca a igreja foi tão serviço essencial quanto nesse tempo. E aí querem cercear a igreja, dizer que a igreja é serviço essencial para atendimento individual. Isso é hipocrisia. Abre-se os bares, mas fecha a igreja. Perseguição. A igreja é amiga do Estado no que diz respeito à sua mão de assistência social. Quantos que era para estarem perdidos na prostituição, nas drogas, quanto que era para estarem desamparados, mas a igreja, pela irmandade, pelo corpo de Cristo, alcança. Agora isso de pastores, devem rever seu cristianismo. Devemos chorar pelos problemas da nossa nação. E aqui está a grande diferença. Quando Jonas olha para Nínive, ele deseja no seu coração que ela seja destruída. Agora quando Jesus olha para Jerusalém, ele chora por ela. Aleluia, aleluia. Copiemos, pois, os passos do nosso mestre. É tempo de chorar pela nossa nação. Segundo momento que eu vejo Jesus chorar, está naquele versículo que eu disse. É o menor versículo da Bíblia. Aleluia. João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Depois de ter seu pescoço agarrado por Maria, que estava inconsolável, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Ele olha para ela, se compadecendo profundamente dela, e pergunta: aonde o puseram? E aí Maria, quem sabe, pega na mão de Jesus: vem, eu vou te levar até o lugar. Jesus chora. Jesus chora. Ei, meu irmão, é tempo de você chorar mais. É tempo de eu chorar mais. Aleluia. Jesus chora por causa da angústia de uma família. Quantos velórios eu participei nesses últimos 30 dias? Vendo a angústia. Meus irmãos, nós somos crentes. Quando a gente vai acompanhar um velório de um crente, a gente sabe que o destino foi selado, e a esperança é maior do que a tristeza no velório de um crente. Assim foi no velório do nosso irmão Anésio, poucos dias atrás. A esperança é maior do que a tristeza. Agora uma coisa é certa, triste coisa é ir no velório de um ímpio. E uma coisa eu vi também: aquele que mais faz o barraco é aquele que mais ajudou a matar. É tempo de fazermos em vida, meu irmão. Mas não é pecado nenhum eu chorar dentro de um velório. Não é pecado. Jesus chorou.
Jesus chorou. Chorou compadecido pelos problemas de uma família, pela angústia de uma família, pelo momento onde a morte ali batia forte no coração daquelas pessoas. Jesus chorou. Jesus sabia que era uma questão de momentos. Ele daria ordem, Lázaro seria ressuscitado, mas ali ele está compadecido daqueles que estão ao seu redor. Ele está compadecido de duas irmãs que perderam seu irmão, de amigos que perderam seu amigo. Ele mesmo que por poucos momentos, tinha perdido o convívio daquele que ele amava também, porque era amigo íntimo de Jesus, Lázaro. Mas Jesus chorou. Terceiro momento, e aqui eu quero encerrar, Hebreus 5:7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O autor de Hebreus fala nesse momento, não de outro momento, senão aquele momento derradeiro, onde Cristo está no jardim, e ali no Getsemane, Ele está na sua pior batalha. A mais épica batalha de Jesus não foi na cruz, foi no jardim. Tanto é que Jesus não chora na cruz, sendo cravado por aqueles pregos, sendo coroado de espinhos, sendo levantado no madeiro, transpassado pela lança. Jesus não chora na via crucis, sendo cuspido, não suportando o peso da cruz, mas insistindo em levá-la, sendo humilhado, blasfemado. Jesus não chora na guarda pretoriana, quando o açorrague lhe lambia as costas e os lados, e na ponta daquele chicote, de cada tira de couro, havia um pedaço de osso, e cada pedaço de osso era como se fosse um caniço, que quando grudava, arrancava pedaço, quando era tirado. Jesus não chorou no sinédrio, quando era esbofeteado. Jesus chora no jardim. E naquele jardim, Ele identifica para si o que está sentindo. Estou amargurado até a morte. Ele confessa isso para os seus discípulos: fiquem comigo e velem comigo pelo menos 1 hora, porque eu estou angustiado até a morte. E Ele revela isso até Deus Pai, quando Ele diz: se possível for, afasta de mim esse cálice. Qual era a guerra? Sorver este cálice. O que estava diante de Cristo nesse momento? Um cálice. Como é o nome desse cálice? Santa ira de Deus, que era para ser derramado sobre nós. Mas Jesus bebe, gota por gota, desse cálice, por amor de mim, por amor de você. E ali, Ele não só sua sangue, Ele chora. Se coloque de pé nessa noite. Jesus chora, mas bebe o cálice, para que você não tenha que beber. Esse cálice, que era para ser derramado sobre nós, Ele bebeu, e essa é a nossa maior vitória. Ele te dá força para continuar adiante. Essa palavra eu também quero levar a muitos que, quem sabe, nesses dias têm chorado muito. Muito por alguém, muito por um familiar, muito por um ente querido, muito por um amigo, por uma amiga. Jesus ouve a sua oração. Não deixe de chorar. Chore aos pés dele. Ele não só ouve, mas Ele vai responder. Se não respondeu agora, Ele já tem respondido. Espere um pouco. Mas Ele que tem o poder, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, Apocalipse 21:4. E Deus limpará de todos os olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Não haverá mais morte ali, nem choro.
essa angústia que você está passando, que você está sofrendo, eu tenho uma boa palavra para você, é só por um momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Continue chorando aos pés de Jesus, pranteie aos pés dele, porque esse choro nunca será e nunca é em vão. Dobre a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, ministrei a tua palavra nessa noite, naquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Eu quero te pedir, meu Pai, neste momento, a todo aquele, meu Pai, que está vertendo o seu choro, meu Pai, diante dos teus pés, diante da sua presença. Senhor Consolador amado, eu te peço, estende a tua mão, Senhor, e toca no mais profundo da alma desse homem, dessa mulher que tem chorado para ti, Senhor, que tem chorado por quantas angústias que tem vivido, que tem, Senhor, ó Deus de Israel, não tido mais palavras para colocar, meu Pai, uma oração de pé diante da tua presença, mas tem formado orações através de suas lágrimas. Papai querido, responde essa oração agora. Papai querido, em nome de Jesus, eu te peço, pelas suas multidões de misericórdias, estenda a tua mão, Senhor, e o teu toque de virtude. O Senhor que é o Consolador, que pode consolar, meu Pai, aquilo que o homem não pode consolar. Que o teu consolo do céu desça sobre esse homem, desça sobre essa mulher, desça sobre este jovem nesta hora. Papai querido, enchendo este coração de esperança, enchendo este coração de fé, papai, que o Senhor está no controle de tudo, e que o Senhor no tempo certo fará todas as coisas. Estende a tua mão e que o teu consolo venha, papai, onde está um coração, meu Pai, aberto para o Senhor. Eu digo, meu Pai, toma este coração na sua mão, toma esse meu irmão, esta minha irmã no teu colo, papai, e console esta vida agora, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, papai, que a tua presença de paz esteja em cada lar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Quero convidar aqui o pastor Hélio, está lendo aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, há muitos pedidos de oração. Nós precisamos interceder a Deus em favor de Lucinéia Alves e família, e também Dirley Sartori. Orar pelo pastor Levi